Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Quinta-feira, finalzinho de semana tá chegando. Finalzinho de semana que vamos ter, um Natal aí. Então é isso daí, já estamos encaminhando para o final do ano e tem bastante coisa pra gente conversar aqui, tem bastante assunto pra gente repercutir. Lembrando também que o Everton, goleiro do Palmeiras, ganhou o prêmio lá pelo SofaScore de melhor goleiro do mundo. Cara, parabéns aí ao Everton. Ele foi muito essencial para esse final de temporada do Palmeiras, porque ele realmente salvou em muitos jogos perigosos. O Palmeiras tem uma excelente escola de goleiro, então parabéns ao goleiro Everton. E eu sei que não é um prêmio reconhecido pela FIFA nem nada, né? Acredito que não, o SofaScore, mas muito legal ter o goleiro aí em um site, inclusive, muito acessado, conhecido por milhares e milhares de pessoas. Então, muito bacana mesmo ter o Everton ali recebendo esse reconhecimento ali por parte dos principais, né? Na verdade, não são jornalistas, não são comentaristas, não são apresentadores que são os principais ali eleitores de tudo. Sim, os torcedores, tanto rivais quanto os torcedores da própria equipe. Então, muito legal, parabéns. E antes de mais nada, pessoal, não deixe de apoiar os nossos parceiros lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta, mano, não é jogo de tigrinho. Ele é uma plataforma de bolões. Bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Então, sorteio, pagamento, tudo pela Caixa Econômica Federal. Qual que é a vantagem de utilizar, então, a Tribo da Sorte? Muito simples, eles têm uma inteligência artificial que vai melhorar as suas chances de acertar os números sorteados. Então ele vai correlacionar para você os números que foram mais sorteados de toda a história da Mega Sena e ele vai te entregar isso de maneira customizada para que você melhore o seu percentual e a sua probabilidade de ganhos. Plataforma super intuitiva, tem ali, chat em tempo real via WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. Eu vou colocar um link que você vai cair direto no bolão da Mega Sena da Virada, Mega Sena da Virada que vai pagar mais de meio bi. E outra coisa, mano, tem o nosso cupom OPINATRIBO que você também vai receber, aquele descontinho, mano. Tendo bastante acesso, muita gente utilizando o cupom, vocês me ajudam demais. Então, obrigado mesmo. Vamos lá, então? Vamos conversar? É o seguinte, hoje cedo eu coloquei aquele videozinho clássico da manhã, e naquele vídeo, mano, nós falamos a respeito lá da declaração do diretor do Corinthians. Essa declaração caiu bem do avesso, viu? Bem do avesso. Ela caiu tão do avesso que o Fórum Meu Timão abriu um tópico para falar sobre esse assunto. Só que os comentários foram tão negativos que os caras apagaram. Aí um torcedor corintiano, ele abriu um tópico mostrando uma matéria do jornal O Globo, quando o Rubens, né, conhecido também como Rubão, ele fazia parte da gestão do Corinthians lá atrás em 2007. Ele disse na metade da temporada que o Corinthians ia brigar pelo título. Olha só a afirmação dele, abre aspas, Corinthians vai brigar pelo título, fecha aspas, matéria do jornal O Globo em 10/8/2007. E para quem não sabe, em 2007 foi o ano de rebaixamento do Corinthians. Espero que dessa vez a história seja diferente, mas vendo uma declaração de ontem, onde ele diz que o Corinthians vai brigar com Palmeiras e Flamengo, eu fico até com medo, e colocou o print screen lá da época do jornal O Globo. A internet, cara, a internet é maravilhosa, né? A internet é maravilhosa e o torcedor teve muito bom senso. Daqui a pouco, com certeza, esse tópico também será apagado. É o seguinte, o jornal inglês The Telegraph, ele comparou o Fluminense a um time de aposentados. Olha isso. O Fluminense amanhã joga pela final do Mundial contra o Manchester City. Manchester City que chega desfalcado, mas assim, se você pegar as peças de reposição dos caras, não precisa nem dizer mais nada, né? Quando você fala assim, não vai ter o Haaland, não vai ter o De Bruyne, mas aí tem outros jogadores que conseguem suprir e muito, muito bem essas carências. Então assim, os caras não vão querer perder um Mundial, mano. Pensa comigo, eu acredito que o Manchester City nunca disputou a final do Mundial. Me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que o Manchester City nunca disputou. É um título inédito. Título esse que Real Madrid coleciona, né? Outras equipes também já ganharam em outras ocasiões. Então o Manchester City não vai querer perder esse jogo. Pelo menos isso que eu acredito. E aí, o jornal inglês fez essa matéria falando sobre a questão da idade, comparando, né,
como um time de aposentados. O jornal apontou a idade avançada de alguns jogadores mais conhecidos do elenco tricolor, como Marcelo, de 35 anos, Felipe Melo, de 40 anos, Fábio, de 43 anos e Germancano, de 35 anos. O Telegraph ainda escreveu que o treinador Fernando Diniz tem muita fé na experiência e ressaltou que ele tentou convencer o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, a retornar ao clube. O noticiário britânico também fez elogios durante o texto ao chamar Fernando Diniz de estrela indiscutível, ou ressaltar que o time formou grandes talentos, destacando os atuais jovens do elenco, exemplos de André e John Kennedy. Por outro lado, o jornal deixou claro que vê o Manchester City como grande favorito ao título mundial. O periódico também apontou a disparidade financeira entre os clubes, citando que o rival do tricolor, Flamengo, é um time mais endinheirado. O jornal também alegou que a FIFA tem interesse que o Fluminense faça uma final equilibrada com o Manchester City para manter a reputação do Mundial de Clubes. E ainda o periódico escreveu que o clube parece mais uma equipe de Soccer Aid, em referência a uma partida festiva que reúne ex-jogadores e celebridades para arrecadar dinheiro. Cara, se eu sou o Fernando Diniz num momento desse, eu pego essa matéria, esses principais pontos de jogadores aposentados, né, equipe de Soccer Ed, e eu mostro pros caras, numa apresentaçãozinha ali na concentração. Porque eu acho que isso é um tremendo, de uma injeção, é um tremendo de um estímulo, é um pouco de etarismo os caras falarem isso. Ah, mas eles também elogiaram, é óbvio que eles vão elogiar. Depois de ter praticamente rechaçado os caras por questão de idade, falar que é um time de aposentados. Eu confio muito na experiência técnica de jogadores. Experiência técnica, experiência emocional. E se você observar, dentro do nosso mercado de trabalho, cara, existem muitas situações de etarismo. Existe muito preconceito, às vezes, com profissionais mais velhos. O que em alguns países, o profissional mais velho significa sabedoria, experiência, competência, comprometimento, know-how. Aqui no Brasil, muitas vezes é visto como ultrapassado. Nem sempre o jovem vai ser um significado de ganho, nem sempre vai ser isso. Então, eu acho extremamente ofensiva os caras falarem dessa forma. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham. Então, vamos lá. Diretor do Palmeiras se pronunciou, cara. Diretor do Palmeiras, ele se pronunciou em relação às comparações que acontecem, falando a respeito de patrocínios. A gente sempre vê muitos torcedores do Palmeiras, inclusive aqui no canal, a gente traz com bastante ênfase essa questão do patrocínio. E mais uma vez, os patrocínios da Crefisa, /FAM, eles estão congelados. São patrocínios que não sofrem reajuste. Aí, matéria da ESPN, de agora pela manhã, o diretor do Palmeiras, ele se manifestou a respeito dessa situação. Então vamos lá. Para ele, o valor da camisa do Palmeiras hoje é de 177 milhões. Para chegar a esse valor, Everaldo considera os 81 milhões fixos pagos pela Crefisa, 39 milhões em possíveis bônus, 42 milhões da Puma, além de 15 milhões de patrocinadores do time feminino. Para aí, que a própria gestão da Leila e dele falaram que ia separar time feminino de time masculino. E as receitas também seriam separados, para tornar o fluxo de caixa mais justo. Então, não adianta colocar esses 15 milhões do time feminino no time masculino, não. Não vem, não. É a mesma coisa falar dos bônus. Os bônus são estabelecidos em contrato. Se o Palmeiras ganha as competições, alcança as metas, o Palmeiras ganha mais. Se o Palmeiras não ganhar, o Palmeiras também vai ganhar menos. Isso é variável. Nós estamos falando aqui de contratos fixos. Ou seja, o que você vai receber independentemente do seu resultado, independentemente do time feminino. Vocês estão vendo? Cara, é por isso a própria gestão do Palmeiras se contradiz. Vamos lá, vamos continuar, tá? Vamos continuar. Esse montante seria superior aos 170 milhões da camisa do Flamengo e aos 123 milhões do Corinthians, números noticiados recentemente. Aí ele fala aqui, os parâmetros usados para Flamengo e Corinthians precisam ser usados para o Palmeiras. Quando a gente pega os dois, o que compõe os patrocínios? Tem a parte de material esportivo e os patrocinadores, que em tese, todos têm parte fixa, variável e bônus por conquista, certo? O Flamengo, se você pegar os 170 milhões, eles colocam lá abertamente 69 milhões da Adidas. Se você fizer a conta, sobra 111 milhões de patrocinadores, já incluindo o bônus.
Se a gente for pegar o Palmeiras, que é de 120 milhões da Crefisa com bônus, e considerar mais material esportivo, que tem questões confidenciais, mas estamos falando de cerca de 40 milhões, com mais o feminino, que foram parte das propriedades da Presidente, que foram abertas para trazer novos patrocinadores. Chegamos a 177 milhões. Hoje, no ano de 2023, o Palmeiras continua tendo a camisa mais valiosa do Brasil. O Palmeiras entende que é justo incluir os patrocinadores do time feminino na conta, porque eram propriedades da Crefisa que estavam englobados no pagamento fixo de 81 milhões. Agora vocês consideram justos falar sobre os patrocinadores femininos. Só que lá atrás não se falava, né, nos patrocinadores femininos. Inclusive, existem áreas do uniforme feminino que não estão sendo justamente remuneradas, que estavam sendo utilizadas enquanto o Palmeiras não tinha um patrocinador feminino. Aí surgiu toda aquela polêmica da torcida questionar, mas espera aí, ela tá incluindo o time feminino, a camisa feminina dentro da masculina e colocando tudo num balaio só? Aí ela foi lá e separou, falou que abriu o patrocínio, aí no fim só abriu o patrocínio pro time feminino. Agora vem falando que tem que juntar, que não sei mais o que isso, que aquilo. Essa conta não fecha, diretor. Vamos ser claros. E aí ele fala também em relação a casas de apostas. Olha isso. Você percebe no mercado uma onda grande de casas de apostas. Essas casas estão buscando parcerias rapidamente, porque tem uma regulamentação em vigor ainda não tão definida. E essa regulamentação vai criar um novo patamar. Vão sair parcerias, algumas empresas não vão ficar. Quando você fala em profissionalismo, você tem que se preocupar com o torcedor. Você detém uma marca e quando você põe uma casa de apostas, você quer que seu torcedor seja engajado com essa empresa. Faça apostas com ela, participe. Não faz sentido ficar trocando a cada momento que aparece uma aposta para você analisar. Então aqui ele fez uma crítica em relação às casas de apostas. Só que olha só, site oficial do Palmeiras, matéria do dia 6 de junho de 2023. O Palmeiras e a Betfair, uma das maiores empresas de apostas online do mundo, ampliaram o contrato de patrocínio. Não é um patrocínio de camisa, mas é um patrocínio dos naming rights. Então assim, cara, o problema da gestão do Palmeiras é que ela é muito incoerente. A própria Leila, naquela coletiva desastrosa, que eu nunca vou esquecer, ela falou naquela coletiva que falaram para ela sobre o patrocínio do Corinthians de 123 milhões e ela pediu para mostrar os documentos do Corinthians. Ela falou assim, se comprovarem para mim que o patrocínio do Corinthians é de 123 milhões, eu cubro o patrocínio do Corinthians. Ou seja, para ela falar isso, vocês concordam comigo que o dela não é? Porque senão a resposta dela seria o seguinte, mas o nosso já é maior que o do Corinthians de 123 milhões. Ou seja, para ela ter afirmado desse jeito, se sentindo tão atacada dessa forma, significa que não é. É isso que é foda na gestão do Palmeiras. É uma gestão que quando a torcida fala alguma coisa, quando existe uma mobilização para falar de algo, eles vêm querendo emendar assuntos. E aí você começa a pegar várias e várias coisas ali que, na verdade, não fazem muito sentido. Coloca nas opiniões aí que o carro de som da propaganda tá passando dessa vez. Tamo junto, valeu, falou.